agora mais um Conversas da Bola, uma data especial. Hoje chegamos ao nosso episódio de número 50 aqui no Conversas da Bola. E para isso temos entrevistado aqui um grande futebolista português, Marco Caneira, com presenças em mundiais, jogador do Sport e do Benfica, entre diversos outros clubes. Queria agradecer a sua participação, principalmente nesse nosso programa de número 50. Seja muito bem-vindo, Marco. Obrigado. Bom dia. E Marco, justamente para começar, é de Negrais você, e começou sua carreira de futebolista no Sporting. Como foi esse seu início no futebol, voltando alguns anos atrás? Como foi essa paixão e esse início logo já num clube grande? Bem, o meu início foi um início natural, até porque o meu pai tinha sido um ex-futebolista também profissional e eu, no dia-a-dia, desde que sei 4, 5, 6 anos, comecei a ter essa ligação com o futebol. Obviamente jogando em casa com os amigos, na aldeia, mas depois a partir dos 9, 10 anos surgiu uma oportunidade de eu ir treinar ao Sporting. Nessa altura havia muitas captações, muitos treinos de captação. Fui treinar, acabei por ficar e depois a partir daí foi os anos todos que passei na formação em Alvalade. E há pouco falávamos aqui em off, antes de começar a entrevista, do teu percurso nas seleções jovens. És provavelmente, se não o mais internacional, um dos mais internacionais jovens por Portugal. E começou logo desde bem cedo, Euro Sub-16 em 94, que a nossa seleção perdeu nos quartos de final, mas depois outro Euro de Sub-16, andaste sempre vários anos na mesma categoria, com um título para Portugal. Boas memórias desse escalão de Sub-16? Sim, foram boas memórias. Também desde a formação do Sporting acabámos por ser campeões nacionais em todos os escalões. Eu recordo-me esses 2 campeonatos de Europa de Sub-16. Eu tinha 15 anos no primeiro, penso que foi na Irlanda, perdemos nos quartos de final, como disseste, contra a Turquia. A Turquia que venceu esse torneio. A Turquia que venceu esse campeonato. No ano a seguir, com a minha geração, acabámos por ser campeões da Europa na Bélgica. E foi, obviamente, um orgulho enorme. Com aquela idade, obviamente que eu digo muitas vezes, é importante nós formarmos os jogadores, mas quando estás em clubes grandes e estás nas seleções nacionais, a tua formação é outra quando consegues títulos e ganhas muitas vezes. Claro. E passando agora uma nova experiência, em 95 você também disputou o Mundial Sub-17 já, a nível mundial, e Portugal parou nas quartas de final. Conta como foi essa experiência já. Sim, aí foi mais uma experiência daquilo que era viver outros países, porque foi no Equador, nós obviamente não havia o que há hoje, toda esta informação, esta divulgação daquilo que é os países. Os mídias também fizeram com que nós estejamos mais perto e conheçamos mais países. Na altura não conhecíamos, foi uma descoberta muito grande, ir para o Equador. Foi uma experiência de vida para nós muito interessante e depois também mais um campeonato do mundo, não, depois de 2 campeonatos da Europa, primeiro campeonato do mundo, sim. E depois 3 europeus de Sub-18, é um bocado intrigante isto, porque tendo em conta a idade, houve aí também uma mudança na altura dos escalões e tudo mais. 3 europeus Sub-18, ficamos pelos grupos, sim. Outro perdemos na final, um gol do Luís Saá, e o outro também perdemos no terceiro e quarto contra uma Croácia muito forte do Ivica Olic na altura. Sim, eu na altura acabei por tirar partido de uma lei que existiu na altura, que era o terceiro ano de júnior. Fiz 3 campeonatos da Europa de Sub-18. O segundo que acabámos por perder na Islândia contra a França. Mas foram experiências sempre muito importantes. Eu, como felizmente sempre andei antes daquilo que era a minha geração, depois sim, apanhei a minha geração e nessa curiosidade consegui apanhar ainda uma geração abaixo da minha com o terceiro ano de júnior. E agora regressando um pouco, voltando a falar do Sporting, em 95, 96, você ainda no primeiro ano de júnior, você foi chamado pelo Carlos Queiroz para a equipe principal e conseguiu ter alguns minutos de jogo, 15 minutos de jogo aproximadamente. Foi uma surpresa? Como foi esse salto assim, direto para a equipe principal? Eu olhando para trás, acho que não foi uma surpresa, até porque havia alguma ligação, ainda para mais com o Carlos Queiroz, que era alguém que tinha o passado das seleções, das equipas jovens. E eu acabei por jogar até com 16 anos, num jogo particular em Espinho, mas treinava muitas vezes com a equipa principal e surgiu naquele jogo, houve essa oportunidade e consegui jogar com 17 anos e um dia. E foi obviamente o sonho de qualquer
atleta, estar num grande clube Sim. e poder jogar na primeira equipa no Campeonato Nacional. E aquela semana, quando te apercebes que ias ser mesmo convocado, uma semana de maior nervo, não? Sim, eu acho que isso, nós quando estamos naquele momento, quando estamos naquele grupo, quando sentimos essas dinâmicas, eu acho que já estamos, eu sinto-me, olhando para trás, como disse antes, acho que nós já estávamos preparados, porque aquelas dinâmicas, os treinos, nós sabemos que ia acontecer, até porque era fruto do teu trabalho e também trabalho do clube e do Carlos Queiroz, que era alguém que tinha esse know-how com a formação e queria continuar esse trabalho em Alvalade. Claro. E nessa passagem de anos no esporte, ainda com contrato no esporte, você teve muitos períodos de empréstimo. Lourinhaense, Salgueiros, o Beira-Mar. Por que você acha que teve muita essa situação de não firmar ali no esporte e sair com esses empréstimos? E como foi essa experiência de outros clubes também? Não, essas experiências para mim foram o que me trouxeram ou que me deram aquele saber estar no futebol e aquilo que é muitas vezes o que não existe hoje em dia, que é ter a felicidade de poder, não jogando num clube grande. Eu fui emprestado porque tinha 17, 18 anos, Sim. Não me conseguia firmar porque na altura, obviamente os plantéis dos clubes grandes, hoje em dia é muito difícil teres alguém que se consiga encaixar diretamente no plantel principal. Sim. Com 17 ou 18 anos. E ganhamos essas experiências desses clubes onde a realidade é outra e onde tu vais buscar muito daquilo que é a capacidade de estar no dia-a-dia no futebol e de ganhar essa humildade e de te dar uma bagagem muito importante quando depois chegas e fazes a tua travessia a um clube grande, olhas para trás e sabes que estiveste em clubes pequenos, consegues olhar essa realidade e depois dar e valorizar muito mais aquilo que são os clubes grandes. Quando é que tomaste essa decisão de rescindir com o Sporting, depois há um compasso até chegares ao Alverca? Isso foi uma decisão, não foi sequer uma decisão, foi na altura que nós estávamos a conversar para renovar o contrato. Na altura recordo-me que havia outro atleta que não foi sequer falado, que acabou por rescindir porque havia algo no contrato que se conseguiu traduzir na rescisão, e nós na altura sentimos que não estávamos a ser bem absorvidos naquilo que era a renovação, com todo este passado, até que nós estamos a falar. Eu já tinha 18 anos, toda essa passagem pelas seleções, pelo Sporting, as equipas de formação. Chegando ali, não nos sentimos a ser valorizados. E na altura, como houve essa abertura no contrato, nós tentamos rescindir e depois, mais tarde, acho que se veio a ter um bom sucesso naquilo que foi essa decisão. E justamente falando dessa passagem, você mesmo com muitas internacionalizações, diversos jogos em mundiais europeus das camadas mais jovens, não conseguiu ficar no esporte ou não ficou no esporte por algum motivo. Isso foi complicado para você gerir? Como foi isso na cabeça, mesmo sendo jovem ainda? O que você pensou para o futuro? Não pensei, porque na altura, como eu te disse antes, com tantos jogos de seleção, tantos jogos nas camadas jovens, depois na altura também já havia, e por bem, começava a haver uma abertura àquilo que eram os torneios internacionais que nós fazíamos, não só os europeus sub-18, o mundial sub-20, já havia aproximação de vários clubes, porque os clubes têm o scout não só de agora, há 20 e 30 anos também já havia essa questão, e pronto, começava a haver algumas abordagens e não tivemos qualquer tipo eu não tive qualquer tipo de problemas, porque sabia na altura do real valor, e que rescindisse. Depois teríamos que fazer aqui um período de transição, que acabou por acontecer. Sim. Onde tive depois 6 meses no Alverca sem jogar, à espera da decisão, e depois os segundos 6 meses acabei por jogar. Olhando para a época 98, 99, vou citar aqui alguns jogos para ver se te recordas do que é que estamos aqui a falar. Futebol Benfica, Portimonense, Leiria, Moreirense, Vitória de Setúbal e Campo Mairense. Sim, são jogos assim, que ficam, não é? Nessa altura. São jogos onde tu vais buscar hoje em dia tudo aquilo que é o teu passado, mas a recordar com orgulho. Obviamente estamos a falar já de há muitos anos atrás, do início de carreira, mas com o início de carreira que foi
com muito orgulho, e essas passagens também por esses clubes traduziram naquilo que eu hoje sou neste momento, com essa humildade que te referi anteriormente também, porque muitas vezes há que ir buscar esse lado para depois poderes ter mais valências naquilo que são e naquilo que é o dia-a-dia do futebol. E estes jogos foram nessa caminhada do Beira-Mar rumo ao Jamor, uma caminhada surpreendente, mas que culminou com o Beira-Mar a vencer a Taça de Portugal. Um jogo na final onde tu não participaste. Fica alguma mágoa? Sim, fica essa mágoa. Obviamente que estou ligado e que fiz parte desse plantel e desse clube nessa conquista histórica, mas obviamente que eu acho que se fosse hoje as coisas aconteceriam de outra forma, porque o contrato terminava e podia haver um prolongamento de uma semana. Eu acho que foi também por aí que depois a questão da rescisão, não sei se teve ou não a ver com isso, mas obviamente que pesou, porque o Sporting na altura não autorizou que eu jogasse a final. E agora, em 99 também, mais um Mundial, dessa vez o Sub-20, que você também disputou. Sim. E Portugal caindo nas oitavas de final, essa nova experiência agora no Sub-20, mais uma competição mundial. Sim, mais uma competição mundial e também mais uma experiência naquilo que era a nível do país. Sim. Foi para a Nigéria, com muitas restrições, com alguns receios também, a nível da saúde. Falou-se muito, alguns jogadores estiveram para não ir, os clubes grandes na altura não quiseram... Hoje, por exemplo, é impensável. Sim, hoje é impensável, não queriam deixar os jogadores ir, mas foi mais uma experiência. Obviamente que aí já estávamos todos naquela fase de transição, de nos afirmarmos quase todos como profissionais de grandes equipas. Em 2000-2001 assinas pelo Inter, acabas por nunca jogar no Inter e até mais à frente fazes um grande golo frente ao Inter, muitos anos depois, mas vais emprestado para o Regina, também da primeira divisão de Itália. Como é que foi todo este enquadramento, também depois da sequência daquele período de rescisão com o Sporting? Sim, esse período de rescisão, como eu te disse, estive no Alverca há um ano, joguei a segunda fase do campeonato, mas aí já tinha o acordo com o Inter, onde acabei por assinar, e depois, obviamente, que no Inter, nessa altura, o plantel que tinha, era muito difícil afirmar-me e ficar sequer no plantel, porque ali o importante era poder jogar com essa idade. Acabei por ser emprestado diretamente ao Regina, onde fiz perto de, penso, 30 jogos, à volta de 30 jogos, e onde me deu essa cultura daquilo que é o futebol na verdadeira palavra, porque chegares com 20 anos ao Calcio, naquela altura, com todos aqueles nomes, com toda aquela envolvência que havia, e poder jogar, poder tirar partido daquela sensibilidade, aí fez-me crescer para o mundo do futebol. E foi uma experiência completamente diferente, mesmo sendo a sua, principalmente por ser a sua primeira fora de Portugal, e todo esse contexto que envolvia, principalmente naquele final dos anos 90 e início dos anos 2000, que era o campeonato italiano. Sim, aquela envolvência toda e a primeira experiência fora também, vivendo fora, indo para o campeonato italiano e com outra vertente, que era em Reggio Calabria, que era uma cidade no sul de Itália, não era em Milão, não era em Roma, e ali foi mesmo o meu crescimento quase como pessoa, porque estando ali um ano, vivendo tudo aquilo que eu vivi, obviamente que estava preparado para qualquer outro país e outra experiência. E depois de tudo o que viveste e passaste no Sporting, como é que é receber uma chamada do Benfica? Pois na altura foi estranho, até porque foi através do Inter. Eu tive essa época que acabou por ser uma época bastante feliz para mim, bastantes jogos na Itália, havia alguns clubes italianos, mas havia este pedido na altura do Benfica e que nós acabamos por optar, eu penso que quase mesmo ao término do fecho do mercado. Eu penso que eu chego a Lisboa, faltando 1 ou 2 dias para o fecho do mercado, entretanto não tinha feito sequer a pré-época. Recordo-me que depois, quando cheguei, comecei o jogo da apresentação, eu joguei contra a Fiorentina 20 ou 25 minutos, e depois aí foi também o começar novamente, o impor-me novamente em Portugal e através do Benfica.
E no final, uma premiação na carreira, uma sequência de um trabalho que foi a convocação para o Mundial de 2002, seguindo a ordem e mais uma experiência, países diferentes também. Sim, seguindo a ordem, e dizes bem, seguindo a ordem daquilo que é um trabalho de uma evolução. Obviamente, quando trabalhas, quando tens alguma qualidade, a evolução é essa. E pronto, felizmente as coisas correram dessa forma. A época correu bastante bem no primeiro ano aqui em Portugal com o Benfica. Acabei por ter essa chamada ao Mundial 2002. Obviamente, para mim, foi o culminar de um trabalho que fazes em todas as camadas da formação de Portugal, com 125 jogos até ao Sub-21, e depois teres essa abertura e seres convocado para o Mundial. O que é que correu mal em 2002 nesse Mundial? Olha, olhando para trás, não sei o que é que correu mal. Acho que havia uma das melhores, ou um dos melhores grupos de sempre de Portugal. Os nomes naqueles 23 eram impressionantes. As coisas não correram bem. Eu não sei, eu acho que foi tudo, foi um global, foi desde o princípio, talvez desde da questão do estágio, das diferenças, muitas vezes do clima, do horário, que na altura não havia ainda essa assimilação dos atletas, e depois toda aquela envolvência do Mundial, de talvez não ter sido bem preparado, olhando para trás, pela estrutura da Federação, ou pelo quem dirigia na altura os destinos. Infelizmente as coisas não correram bem, mas pronto, a minha época tinha sido positiva, para mim era um prémio, mas depois as coisas não correram bem, até porque eu recordo-me, em Macau fizemos um jogo contra a China de preparação, o último, ainda fui titular nesse jogo, mas depois as coisas não correram bem, não correram para todos, para mim também não correu. Claro. E passando um pouco, o Brasil foi bom esse Mundial. Foi Mas aí saindo do Benfica, passando no Mundial, você vai para a França, uma nova experiência fora de Portugal, e 2 épocas em grande nível no Bordeaux. Vocês falam diferente. Bordeaux. Bordeaux é igual. Mas essa é mais uma experiência fora do país. Sim, mais 2 experiências. Na altura houve essa possibilidade de continuar no Benfica. O Benfica vivia uma altura de transição, até de estádios, de dirigentes, de uma revolução quase interna. Não conseguimos chegar a acordo na altura para ficar aqui em Lisboa novamente. Apareceu o Bordeaux, que Bordeaux já havia, eu recordo-me desde a altura de Alverca, que já havia essa intenção, e acabaram por chegar a acordo com o Inter, e onde passei 2 anos magníficos em Bordeaux, 2 grandes épocas também, e acho que foi mais a continuação do meu trabalho, e ali gostei muito, mais uma experiência também, e aquilo que o futebol me tem dado e me deu toda a minha carreira, e a essa altura já tinha passado por 2 países, começas a conhecer as culturas e os idiomas, e ter alguma visão da Europa e do mundo em geral diferente do que de Portugal. E com isto veio o 3º país, o Valência, onde estás uma temporada e meia depois, e logo no primeiro jogo oficial, mais uma competição, foste um papa competições, estiveste em muitas, e a vitória na Supertaça Europeia, um Valência muito forte também na altura. Sim, contra o Futebol Clube Porto. Eu recordo-me que fui para Valência, passado 2 épocas de ter estado em Bordeaux. Acho que o Valência nessa época era com Benítez, entretanto foi com Benítez que foi o Benítez que me contratou na altura, mas entretanto acabou por sair também 10, 12 dias depois de eu ter chegado, com divergências, mas era a melhor equipa do mundo nessa altura, o Valência, que vinha de uma grande conquista europeia. Obviamente que não se pode dizer não, claro. E foi também o culminar de um grande trajeto e de um grande trabalho que tinha feito em França. O primeiro jogo, a primeira competição, a Supertaça Europeia contra o Futebol Clube Porto, é verdade. E uma vitória, é verdade. Uma vitória. E foi justamente do Papa Títulos, tem noção de quantos títulos na carreira ou não? Não sei, eu nível nacional, competições de campeonato... Sim, jovens muitos. Jovens muitos, pois há algumas taças... Uma taça, 2 supertaças, julgo eu. Em Itália não há nenhuma. Não.
Em França também não. Em Espanha uma Taça do Rei e uma Supertaça Europeia e há o título europeu da Sub-16. Sim, de Sub-16. E depois na Hungria acabei por também ganhar o campeonato e penso que 2 taças. Sim, e no Negrais também, já lá vamos mais à frente, também ganhaste um campeonato. Mas agora, aí vem 2005, 2006, um regresso ao passado, um convite do Sporting. O que pensou nesse momento? Finalmente chegou a chance de vingar no clube do coração? Como foi? Não, eu acho que tudo tem um porquê, tudo tem o seu caminho, o seu trajeto. Na altura, eu recordo-me da chamada, eu estava em Valência, na altura não estava a jogar tanto, na altura os dirigentes do Sporting achavam que podia ser uma boa oportunidade e recebi essa chamada e, obviamente, quando fazes todo este percurso e sais da forma que saíste, até porque acabas por rescindir, as pessoas muitas vezes não têm noção do porquê, e depois recebes essa chamada e obviamente que te sentes com algum orgulho poderes receber essa chamada e depois poderes também regressar ao Sporting, ao clube onde foste formado. E logo na primeira época, emoções muito fortes, uma derrota nas meias finais da Taça com o Porto, nos penaltis, e também o campeonato onde o Sporting perde na jornada 31 contra o Porto, empata a jornada 32 e 33 e acaba por deixar fugir o campeonato. Sim, foi não só essa época, foi uma época, uma fase com Paulo Bento muito interessante, que eu recordo com muito orgulho também, com muitos jogadores da formação, não é hoje em dia que falamos muito daquilo que é apostar na formação, na altura foi uma aposta literal na formação. Eu chego na altura de Paulo Bento, quando Paulo Bento estava nos Júniors e assume a primeira equipa. Sim. Eu penso que eu chego passado 2, 3 meses, com Carlos Freitas e Paulo Bento, e que há uma aposta grande nos jogadores da formação que Paulo Bento conhecia, e eu acho que eu, em 4 épocas de Paulo Bento, penso que são 4 ou 3,5, são 4 segundos lugares, sempre em Liga dos Campeões, e com um orçamento muito baixo. Acho que há que tirar muitas vezes ilações daquilo que é o trabalho da base, feito na estrutura com muita qualidade. Claro. E em 2006, aí também mais um convite, mais uma convocação para o Mundial. Dessa vez a experiência para Portugal foi um pouco melhor, mas o que faltou ali? Um pouco de sorte? E para você também, na sua visão pessoal, também? Não, eu acho que foi uma boa competição, acho que foi um excelente Mundial. Acabámos por depois perder nas meias finais contra a França. O velho Carrasco, não é? Sim, tinha uma excelente seleção a França, mas acho que foi uma campanha muito boa de Portugal, com Scolari ao comando. Acho que conseguimos alterar também aquilo que era o pensamento das pessoas em relação à seleção. Acho que a partir de 2005, 2006, as pessoas aproximaram-se muito mais dos jogos da seleção, foram muito mais Portugal do que eram, até pelas experiências negativas que tínhamos tido de 2002, e 2005, 2006, com Scolari, acho que as coisas começaram a absorver muito mais as pessoas para aquilo que era a seleção. Só uma pergunta, lembraste do Scolari. 2002, 2006, pelo meio há o Euro 2004. Sim, o 2004, na altura, foi Sim, que tu não estiveste. Que eu não estive, foi na altura onde fui depois transferido, onde fui em 2004 de França para o Valência. Acabei por não estar nas escolhas na altura de Scolari, mas acho que foi também muito importante para Portugal, para aquilo que era a seleção na altura com Scolari, não 2005, mas já de 2004. Desde essa altura que se começou a crescer e se começou a traduzir todo aquele fervor pelo país e pela seleção. Acho que nesse ponto o Scolari trouxe aqui algo de novo a Portugal. E agora seguindo, em 2006, 2007, passando o Mundial, você conquista mais uma taça conquista a taça com o Sporting e esse campeonato também que ficou a 1 ponto. Mais uma vez no segundo lugar. Sim, aquele pontinho que... Sim, aquele ponto, é claro que essas são questões de detalhes, são pontos, mas são aquilo que eu dizia antes, são fruto do trabalho da formação, obviamente com outro tipo de orçamento, termos conseguido todo esse trabalho. Eu acho que muitas vezes não se dá importância, acho que tem que se dar mais importância e não falar só na formação, mas tirar partido dela
naquilo que é a questão prática. Regressas ao Valência, andaste sempre a voltar sim. a casas que bem conhecias e nesse ano vencem a Taça do Rei numa caminhada extraordinária em que ficam para trás Barcelona e Atlético de Madrid. Foi também uma experiência muito boa ganhar a Taça do Rei, todo aquele envolvimento, tal como a Taça de Portugal. Sim, a Taça do Rei em Espanha é uma competição, um troféu muito importante, com muito valor. Eu recordo na altura nós com o Barcelona, penso que empatamos fora. Sim, e depois ganharam a segunda mão. E ganhamos a segunda mão em Valência e depois a final, que foi jogada em Madrid, obviamente que é um título muito importante em Espanha e muito considerado. E depois seguem-se mais 3 anos no Sporting, com a conquista da Supertaça, mais uma conquista, como a gente estava falando, mas Sim. Você ainda sente que nessa caminhada pelo Sporting faltaram alguns campeonatos, principalmente um nacional, esses pontinhos que faltavam ali? Sim, obviamente que quando representas grandes clubes tens sempre a intenção e o objetivo de ser campeão nacional. No Sporting faltou sempre esses pontinhos, como tu disseste, mas eu acho que na altura, nesse último ano, esse último regresso também, houve uma grande aposta, mas depois com Paulo Bento as coisas também não correram bem, e acabou depois por sair Paulo Bento. É obviamente que fica sempre essa mágoa de não teres conseguido conquistar um campeonato nacional, porque é a competição mais importante e neste caso o Sporting também já há 18 anos não a consegue conquistar. Sim. E olhando para esses 18 anos e até anteriormente, parece que o Sporting perde sempre ali no pormenor. Muitas vezes, muitos segundos lugares teus, também com o Jorge Jesus mais recentemente um segundo lugar, falta sempre ali qualquer coisa. Eu acho que, eu tenho falado muitas vezes, acho que o que falta são os tais pormenores que tu dizes, mas esses pormenores são criados para aquilo que está dentro, para aquilo que é a estrutura. Sim. Muitas vezes são pequenos detalhes que os clubes e as estruturas não dão importância e que quando é no campo depois acabam por fazer a diferença. Eu acho que as equipas, e neste caso o Sporting e todos em Portugal, têm que começar a profissionalizar-se cada vez mais e preparados para aquilo, não é que é o profissionalismo, para aquilo que é alta competição, porque o Sporting, Benfica e Porto estão em competições europeias, como Braga e Guimarães, mas estes três têm que estar na alta competição, porque há uma diferença ainda muito grande que as pessoas não conseguiram assimilar, que é o profissionalismo e alta competição, porque estamos a falar de Real Madrid, Barcelona, Bayern Munique, Juventus, falamos em alta competição, não falamos em profissionalismo. Claro. E aí, passando essas épocas no Sporting, mais um convite, mais um país, que é o Videoton, na Hungria. E como foi que surgiu esse convite e essa nova experiência de país? Essa experiência foi uma experiência muito enriquecedora. Foi o convite de Paulo Sousa, o treinador, que na altura eu ainda apanhei o Paulo Sousa como jogador em 2002, no Mundial. Fez-me esse convite, eu aceitei. E foram 4 épocas muito interessantes na Hungria, com outra experiência, outra cultura, mas adorei porque foi um campeonato que descobrimos mais talentos. Estivemos também com o Paulo Sousa nas competições europeias, na fase de grupos. Sim, contra o Sporting. Da Liga Europa, contra o Sporting. Foi algo também inédito e histórico no Videoton. Um trajeto muito bom que ficará na memória das pessoas na Hungria. E deu também para rechear o teu palmarés com um campeonato, 2 supertaças e uma taça da Liga da Hungria destes 4 anos, acabou por ser muito positivo também. Sim, muito positivo, até porque o Videoton na altura, hoje em dia também, estava em crescimento. É uma equipa com muita capacidade, uma equipa muito bem suportada também pelo aquilo que são os investidores, uma equipa um clube que está a 60 km de Budapeste, não está na capital, mas que absorve cada vez mais futebol e penso que é uma equipe e é um clube que nos futuros próximos estará muitas vezes na fase de grupos da Liga dos Campeões. E agora, olhando um pouco mais para o final da carreira, você vai encerrar onde tudo começou, vai para o Negrais. Como foi esse momento? É uma recompensa à sua terra de origem? Como você pensou Foi planejado esse retorno para encerrar a carreira lá? Não foi nem é uma recompensa. Na altura foi o poder trazer mais gente a Negrais, poder ter
condições também para ter uma escola e uma academia que não havia, na altura o campo era pelado, e falando com o presidente, aquilo estava praticamente parado, o clube. Houve essa abertura, penso, das associações de poderem colocar os sintéticos, e nós aí conseguimos reativar mais o clube, e o meu compromisso com ele foi, ok, vamos fazer isto, e eu volto a jogar aqui mais 1, 2 ou 3 épocas, e foi isso que aconteceu, e acabou por ser importante também, mais para o clube, não para mim, obviamente, mas que trouxe e traduziu em muitos miúdos para a academia. As pessoas também começaram a estar mais ligadas ao clube, e pronto, e depois temos estas subidas. Sim, duas, e uma delas um título. Uma delas mais um título, e neste momento o Negrais, obviamente, que está com uma estrutura muito boa, em crescimento também, estando na primeira divisão de Lisboa. As bases estão lançadas, estão montadas, acho que agora é continuar. Missão cumprida e um final de carreira que te deixou orgulhoso, esta carreira? Sim, é uma carreira que me deixa muito orgulhoso. Olhando para trás, muitas vezes em conversas com os meus amigos, obviamente que nós queremos sempre mais, mas foi uma carreira feita a pulso, obviamente sempre baseada naquilo que era ter consciência naquilo que são as tuas qualidades, e com muita humildade e com muito trabalho. Acho que quando assim é, não só no futebol, em todas as outras carreiras e outros desportos, tu consegues alcançar, muitas vezes não onde queres, mas estarás sempre por baixo. Eu acho que foi uma carreira muito feliz e que estou muito orgulhoso. E agora, com o fim da carreira, vamos olhar para a parte política. Sim. Um regresso ao esporte, uma composição de chapa com o Ricardo na disputa pela presidência do Sporting. Por que resolveu entrar nesse mundo? Por que tentar ir para a política? Não, eu fui convidado, foi uma questão muito rápida, porque eu estava na Madeira, estava no Funchal, porque tenho o meu filho que joga no Marítimo, no Sub-23, e fui convidado muito em cima, faz 1 ano e pouco já. Eu tinha que estar na Madeira 15 dias, voltei. Quando voltei faltavam, eu penso, perto de 15 dias para as eleições. Eu acho que foi tudo muito, muito rápido, muito em cima, esse convite. Obviamente que eu aceitei esse convite, foi com muito prazer que eu aceitei, com Ricciardi, na altura, porque eu achava que era a pessoa que podia trazer ali algo de mais-valia ao Sporting. As coisas estão como estão, obviamente que o Sporting continua a precisar, na minha opinião, de alguma estrutura, cada vez uma estrutura mais profissional e com algum sentido daquilo que é o futebol. Ricciardi podia trazer isso? Sentes que se tivesse sido diferente a eleição, poderia estar diferente do Sporting? Eu acho que nós não podemos dizer sim ou que não. Acho que na altura eram os seus ideais, acho que a questão financeira era uma questão muito importante e continua a ser uma questão muito importante. Acho que o Sporting vive dias complicados, até porque nós sabemos que o futebol, se não tiver essa questão financeira resolvida, dificilmente pode haver esse investimento, ou pode haver esse investimento para montares uma nova estrutura. Claro. Eu acho que na altura era a pessoa certa para poder alterar todo esse rumo. E agora, olhando para o segmento da carreira, segue nos campos, agora fora das 4 linhas, e atuando agora como diretor esportivo do Torriense. Como surgiu o convite? Como foi foi um convite também algo rápido também. As coisas, eu penso que o Torriense na altura estava a montar, a ter outra intenção, porque a questão da SAD e do clube havia algumas divergências. Na altura, o que me disseram, e depois tive essa reunião com as pessoas que adquiriram o capital social a outro investidor. As pessoas convidaram-me, tive uma reunião, explicaram-me aquilo que queriam do projeto, a dinâmica que queriam trazer ao clube, e obviamente que eu, sendo uma pessoa do futebol e que o meu interesse no futebol é esse mesmo, é estar fora, não é estar dentro das 4 linhas nem como treinador. Eu acho que há muito a fazer naquilo que é a gestão desportiva e na questão técnica dos clubes, alguém que perceba não só daquilo que é
a parte desportiva, mas também da gestão. Tens aqui quase como um diretor-geral naquilo que é uma estrutura nova que eu aceitei. As coisas neste momento estão com alguma boa dinâmica. Eu acho que há que continuar, e eu volto um bocadinho atrás. Eu também passei pelo Salgueiros, pelo Beira-Mar e pelo Lourinhanense para ganhar essa bagagem, e neste momento é aquilo que eu quero aprender. E este projeto do Torriense é um projeto de subida no imediato, ou estamos a falar num projeto a médio prazo? Porque sabemos, eu também joguei no Torriense, é um clube muito ambicioso, que já esteve lá em cima, que tem jogos históricos na Taça de Portugal. Por onde passa este projeto do Torriense? Eu acho que este projeto é um projeto, primeiro, para trazer as pessoas ao clube, para alterar aquilo que era a mentalidade das pessoas. Acho que temos que devolver o clube às pessoas, à cidade, e depois essa questão de subir. Eu acho que primeiro há que sustentar esta estrutura, sustentar as pessoas naquilo que são estas dinâmicas, e depois, sabes que é muito difícil este campeonato nacional de séniores com 72 equipas, só sobem 2, acaba por ser muitas vezes ingrato, mas se o trabalho for bem feito, se tiveres esses alicerces, se tiveres estas pessoas que hoje em dia eu sinto que temos um grupo bem unido e com alguma qualidade, eu acho que estás sempre mais perto de ganhar. É o que eu lhes digo. Obviamente que as expectativas no futebol são sempre as maiores, toda a gente quer ganhar, claro. Mas eu acho que há que estar preparado. Quando não ganhas, a estrutura tem que estar sólida e manter-se ela, porque hoje há jogo, para a semana há outro jogo, e temos que equilibrar aqui. Mas é um projeto muito interessante. Eu espero, e aquilo que eu estou a fazer é que o projeto fique solidificado, seja para a CNS, para a Segunda Liga ou para a Primeira Liga. Claro. E agora, olhando para a sua carreira, além desse projeto no Torrense, que você já nos disse que quer seguir em frente, o que você pensa mais para o futuro? Não, o futuro é continuar a trabalhar. O futuro era aquilo que eu te disse, é continuar a aprender, porque eu acho que a virtude é essa mesmo. É um projeto novo, é o meu primeiro projeto fora das 4 linhas, fora do campo. Eu quero aprender, obviamente que isso me vai trazer uma bagagem muito importante para aquilo que será o futuro. O futuro, não sei, o futuro é trabalhar e dar o melhor de ti, das tuas valências, tirar partido do teu know-how e depois o trabalho muitas vezes... É ir para a bancada ver o filho jogar um Mundial? Isso também pode ser, não, acho que é importante teres esta ligação com o futebol, mas teres essa capacidade de poder entender que tens que aprender, e este projeto novo e estes projetos que virão seguramente no futuro farão melhor homem e melhor profissional. Marco, últimas perguntas, aqui de resposta mais rápida. O melhor momento da tua carreira? Foi sem dúvida o golo ao Inter, em Alvalade para a Liga dos Campeões em 2006. E o pior? O pior, eu não tenho piores momentos. Acho que os piores momentos, a minha cabeça e o meu chip sempre estava alterado, saber perder e saber ganhar. Melhor jogador com quem partilhaste o balneário? Luís Figo. Não precisa de justificação. E o treinador, você citou alguns aí ao longo da entrevista agora? Citei, mas todos, aprendi com todos. Não posso citar um em concreto porque tirei partido de todos eles. Faltou-te alguma coisa na carreira ou estás realizado? Não me faltou nada. Acho que nós sempre mencionamos mais, mas a minha carreira foi uma carreira com alguma qualidade e sinto-me muito feliz. Okay. E você já falou dessa questão do saber perder, saber ganhar, mas sente que em algum momento foi injustiçado no início ou sempre serviu de aprendizado? Ou no Euro 2004? Sim, não, nós sempre sentimos essa injustiça, mas é a tal questão, tu tens que estar preparado, para essas injustiças, tens que estar preparado porque o futebol é um meio muito complexo e um meio muito cruel, por isso, se estiveres preparado mentalmente, eu acho que depois ficas melhor. Marco, última pergunta, é sempre igual em todas as entrevistas. Quem é o Marco Caneira fora de todo este envolvimento do futebol? Olha, sou alguém que gosta muito de estar com a família, alguém muito tranquilo também, e tenho uma virtude, sou muito disciplinado naquilo que faço. Acho que a disciplina faz parte do meu dia-a-dia, daquilo que eu aprendi a formar-me, neste caso em Alvalade.
gosto de estar com os amigos também, gosto muito daquilo que é falar de futebol, das opiniões, de várias opiniões, de trocar opiniões, da partilha de opiniões, e neste momento sou uma pessoa feliz, pai de quatro crianças que já não são tão bem crianças, o mais velho já tem 19, 18, 13 e 12, e acho que o meu dia-a-dia é um dia-a-dia normal. Sinto-me que sou uma pessoa com alguma humildade, mas isso os outros o saberão falar por mim, mas de resto o Marco é uma pessoa normal, normalíssima como as outras. Ok. Tens alguma coisa? Acho que já não temos mais perguntas. Nosso programa 50. Sim. É isso mesmo. Marco, muito obrigado por ter estado connosco neste programa 50. Estamos quase a completar um ano. Este programa já foi especial, com um dos jogadores mais internacionais jovens por Portugal, que também passou por Mundiais, Sporting, Benfica, como vimos ao longo desta entrevista. Vamos também ter surpresas para o episódio do primeiro aniversário. Obrigado por ter estado connosco neste episódio. Já sabes, estamos no Facebook, no Mel, na Nós e também na Rádio Iris.